peito sempre foi um dos meus pontos fracos. Eu nossa, tinha uma dificuldade imensa para crescer ele, como também meu supino sempre foi uma merda. Com mais de um ano de treino, eu mal consegui levantar 20 kg de cada lado para algumas poucas repetições. Mas, ao longo do tempo, eu fiz mudanças no meu treino que explodiram meu peito, não só em tamanho como em força. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como crescer o peitoral, qual o melhor treino e exercícios para esse músculo. Então o peito é um músculo bem importante para você ter uma figura masculina mais dominante. Por exemplo, o Arnold, que sempre teve um peito superior bem desenvolvido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam em dividir o peito em superior, inferior, médio, até miolo do peito, o peito na verdade é dividido em duas cabeças apenas. A cabeça clavicular, que fica aqui em cima, e a cabeça external, que fica embaixo e compõe a maior parte do peito. A prioridade é trabalhar o peito de uma maneira geral, mas é bom também dar uma ênfase tanto na parte superior, para ficar parecido com o peito que o Arnold tinha, como também a parte inferior para deixar ele mais destacado. Os principais movimentos que trabalham esse músculo são a adução e flexão de ombro. Os melhores exercícios são aqueles que envolvem bastante tensão e alongamento desse músculo, sendo que a ênfase em cada uma das cabeças vai depender bastante da inclinação da sua adução de ombro. É claro que recuperação e alimentação são importantes como em qualquer outro músculo, mas considerando que você já está fazendo isso, vou focar mais no treino em si. O primeiro ponto-chave é melhorar a sua conexão mente-músculo, você conseguir sentir mais o seu peito, porque eu sei que para muitos isso acaba sendo uma dificuldade, assim como também era para mim. Por exemplo, você fazer um supino e sentir mais o seu ombro do que o peito, que vai ser o músculo principal aqui. A primeira coisa mais fundamental para você fazer é melhorar a sua forma nos exercícios. No caso do supino e em geral qualquer outro movimento de empurrar, lembre-se de contrair a sua escápula e jogar os seus ombros para baixo, fazendo um leve arco no supino. Lembre de deixar o seu cotovelo bem fechado para que o seu ombro e o seu tríceps acabem não roubando tanto assim o trabalho. Agora, a segunda coisa que você pode fazer é pré-exaustão. Utilizar um movimento isolado no começo do treino, quase como um aquecimento para jogar mais sangue no músculo. E dá para fazer isso com algumas séries de crucifixo antes de começar o treino. E talvez você tenha que mudar os movimentos que você está fazendo. O supino com barra não é exatamente o melhor movimento para hipertrofia, por mais que ele seja bom para progressão de carga e força. Utilizar halteres pode ser melhor se você tem algum problema no ombro, principalmente fazendo um supino reto com barra. Também pode acabar arrumando algumas assimetrias que você tem, quando você tem um lado do peito maior do que o outro. Você não só vai ter um trabalho melhor, como vai sentir aquele pump satisfatório depois do treino, sabe? Quando o seu músculo cresce e fica durinho. Agora, falando mais sobre o treino e os movimentos que você vai fazer nele, existem duas categorias principais de exercícios que eu vou falar aqui. Primeiro são os movimentos compostos, que trabalham todo o seu peito e alguns outros músculos acessórios além dele, e que são bem importantes para você desenvolver a sua força. É claro que o seu objetivo aqui é mais ter hipertrofia com o peito, mas querendo ou não, um peito mais forte é igual a um peito maior. Um dos melhores movimentos para isso, é claro, é o supino reto com barra, e o mergulho, que coloca mais foco na cabeça inferior. E principalmente o supino reto é um ótimo movimento para você continuar progredindo a carga ao longo do tempo. Agora, o segundo tipo de exercício são os isolados, que servem para colocar mais foco no peito e principalmente em uma das duas porções dele. Os melhores para fazer essa isolação são o crucifixo, tanto na máquina quanto na polia, o chest press, o supino inclinado no halter ou no Smith e também o crossover. O número de séries e repetições vai depender bastante do seu objetivo. Para hipertrofia em si, é bom utilizar 3 séries de 8 a 12 repetições. Já para força, é bom utilizar o clássico 5x5. Eu recomendo bastante você alternar entre essas diferentes fases na sua periodização, para que você possa garantir tanto força quanto hipertrofia com seu treino. E mesmo se você treina em casa, é só fazer flexão, e ao longo do tempo ir trocando para variações mais difíceis para continuar fazendo esse tipo de progressão. Para um treino focado em hipertrofia, eu gosto bastante de começar com um supino inclinado com halter, ainda mais para trabalhar essa porção superior do peito, que é o meu ponto fraco. Depois eu vou para a máquina do chest press e eu finalizo com o crucifixo na polia, ou no caso da máquina do full motion que tem na minha academia, com um drop set no final. Essa é a base para você seguir. Tem outros movimentos que influencers por aí acabam divulgando, por exemplo, fazer supino com anilha, e por mais que eles também ativem o seu peito, não é tão bem quanto os movimentos que eu falei aqui. Igualmente não é tão bem para força quanto seria um supino reto, por exemplo. Agora, se o peito é realmente o seu ponto fraco, é importante você aumentar a frequência e volume colocado nele, aumentando o número de séries e fazendo mais movimentos isolados. Para alguém que está começando, isso será por volta de umas 12 séries semanais, mas para um indivíduo intermediário avançado, isso pode chegar até 20 séries na semana. O que eu recomendo você fazer é aumentar a cada 2 séries semanais toda vez que você vê que atingiu uma estagnação e você não está mais vendo resultado com o seu peito. No momento mesmo eu tô fazendo 18 séries. Isso com certeza deu bem mais resultado do que as 12 a 14 séries que eu tava fazendo antes. Só toma cuidado para não passar muito do limite e acabar fazendo mais do que você deveria, que também pode acabar afetando a recuperação desse músculo. Outro exemplo que você acaba fazendo mais do que você deveria é dedicar um treino somente para esse músculo. Se você quer hipertrofia mesmo, é melhor dividir esse volume semanal, aumentando a frequência dele. E você vai ver que a sua performance no treino melhora, já que o seu músculo
tá mais super fadigado e você consegue pegar mais peso. Outra coisa é começar o treino com ponto fraco e coloca aqueles exercícios que tiram bastante o foco de músculos secundários, como o ombro e tríceps, que isolam bem mais o peito. Com certeza o meu preferido e com certeza o melhor para hipertrofia é fazer o crucifixo no FM. E mesmo se você não tiver essa máquina na sua academia, dá para fazer isso utilizando um banco e 2 polias. Agora eu vou falar sobre alguns erros bem bobos que eu cometi, mas que estagnaram bastante meu progresso. E o primeiro deles era fazer em excesso as coisas. Eu era mas tão viciado em treinar antes, que eu não só fazia um treino longo e cansativo na academia, como eu também ficava fazendo flexão em casa, mesmo nos dias que era pra eu descansar, que só acabou ferrando com a minha recuperação no final. Então eu tenho a certeza de ter pelo menos 2 dias para descansar ele. E segundo, eu não tava levando meu peito até a falha. Aquela hora que você não consegue mais fazer o movimento na última série do exercício. Eu ia fazer, por exemplo, 12 repetições numa série e eu sei que eu poderia fazer mais que aquilo, que eu era mais forte, mas eu simplesmente parava. Isso tem uma relação direta com o terceiro erro. Eu não melhorava tanto assim a minha forma no começo. Por exemplo, o supino eu não descia até o final, eu acabava deixando a barra muito em cima, que fudia totalmente meu ombro. Eu acabava não ativando tão bem o peito dessa maneira. Pode ser bem confuso equilibrar essas duas coisas, a intensidade com a boa forma. Mas a maneira correta de resolver isso é focando primeiro em fazer a forma correta do movimento, depois que você dominar isso, aumentar a carga para você poder chegar à falha no movimento. Assim você aumenta a sua força e os seus ombros com certeza vão te agradecer na próxima vez que você for fazer o supino. E esse foi o vídeo, lembrando que o mais importante é continuar sendo consistente para ter esse resultado. E se você tem dúvida de como montar o seu treino, eu vou deixar aqui na descrição 2 planos de treino completos para iniciantes, para você já começar a montar o shape esse ano, além, claro, de ser completamente de graça. Comenta aí se você quer ver mais vídeos nesse estilo sobre como crescer algum músculo, mas você também pode dar uma olhada nesse vídeo que eu fiz sobre como crescer o seu braço. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo e também me seguir no Instagram e no TikTok. É isso e até mais. Tchau!